O caso Robinho, gente, esse caso que começou em 2013 em Milão, na Itália. Robson de Souza, o Robinho, então jogador do Milan, foi acusado de participar de um estupro coletivo contra uma mulher albanesa de 23 anos em uma boate. Segundo a justiça italiana, Robinho e outros 5 homens embriagaram a vítima e a violentaram em grupo, enquanto ela estava sem condições de resistir. A sentença foi confirmada em todas as instâncias da justiça italiana e tornou-se definitiva em 2022. Teve as escutas telefônicas, né, autorizadas pela justiça. E aquele momento, né, que o Robinho ri ali da situação, admite que a vítima estava completamente bêbada, ficou até uma frase marcada: eu tô rindo porque não tô nem aí, ela nem sabe o que aconteceu. Então isso mexeu muito com a opinião pública, teve até um podcast, se eu não me engano, do UOL, que trazia o detalhamento de todas essas gravações. E aí, como a Constituição brasileira proíbe a extradição de cidadão brasileiro nato, a justiça italiana solicitou que o Robinho cumprisse a pena de 9 anos em solo brasileiro. E em 2024, o Superior Tribunal de Justiça homologou a condenação e determinou a prisão imediata. Março de 2024, Robinho é detido em Santos pela Polícia Federal, é transferido para a penitenciária 2 de Tremembé, onde cumpre pena em regime fechado. No mesmo processo, o amigo dele, que é o Ricardo Falco, também foi condenado e está preso em Guarulhos. Já os outros 4 envolvidos não foram condenados porque deixaram a Itália antes da audiência preliminar. E agora a gente tem o STJ marcando um novo julgamento de recurso para o dia 6 de agosto. A defesa aí tentando reduzir a pena para permitir o regime semiaberto. Agora eu vou contar aqui uma fofoca, não, uma fofoca nada, porque a gente não faz fofoca, mas algo bem interessante. Você sabe quem atua bastante no caso? Doutor Luciano Santoro aqui, conhece o caso do Robinho de trás para frente, frente para trás. Eu tive a oportunidade de entrevistar o advogado da vítima, da albanesa lá na Itália. E tem algo também que é assustador. Um dos envolvidos no caso foi encontrado morto em Santos, que é o Rodney. Não é isso? Rudney Gomes. Foi encontrado morto e a polícia está investigando para entender o que aconteceu. Mas é um caso emblemático. Aí o Robinho está pedindo para que ele seja solto. Para o semiaberto. Desse caso tem algumas coisas que eu posso falar, outras eu não posso falar por conta da relação, da relação advogado. Gente, advogado tem várias coisas interessantes desse caso, várias coisas interessantes mesmo. Na verdade, minha atuação aqui, ela foi através de uma contratação pelo Santos para auxiliá-lo e prestar a ele todo o apoio jurídico que pudesse ser feito pelo Brasil para os advogados da Itália. Então, os advogados que estavam à frente do processo da Itália, o Dr. Franco Moretti e o Dr. Alex Gutierrez, que são advogados excelentes, que fizeram a defesa dele em segunda instância. Eu tinha ali um trabalho de conversar com esses advogados e, junto com a doutora Marisa Lígia, que já era advogada do Robinho aqui no Brasil, a gente prestou assessoria possível para ele, dado aquele momento que a gente já estava no processo. Ele já tinha sido condenado em primeira instância, estava às vésperas do julgamento em segunda instância pela justiça italiana, pelo Tribunal de Milão, e ali a gente tinha uma limitação clara do que seria possível ser feito pela inadmissão das provas, né? Eu tenho uma crítica grande nesse caso aqui, porque eu acho que é ruim quando o réu ele é abandonado à própria sorte pelos advogados, né? Então, o advogado acaba não conduzindo, não fazendo a melhor prova possível, não vai atrás, não corre atrás. É lamentável que, nesse caso, eu, no Brasil, tenha descoberto não sei quantas provas importantíssimas que tivessem sido avaliadas em primeira instância pela justiça italiana, que depois não puderam ser admitidas em segunda instância por conta de você já estar ali no momento só de análise se aquela sentença estava correta ou não e não admissão de novas provas segundo a legislação italiana. Então acabou não sendo possível fazer uso dessas novas provas. Mas esse caso ele tem coisas interessantíssimas que aí dá para falar, porque
não é do segredo, como, por exemplo, como é que eles fizeram a escuta ambiental desse caso. É maravilhoso isso, gente. Essa foi uma estratégia que eles fizeram que era sensacional. Bom, o fato foi no aniversário de um dos amigos do Robinho, que eu não me lembro se era o Rudinei naquele dia. Eu não me lembro quem estava fazendo aniversário, capaz de ter sido o Rudinei. Eu posso afirmar que eu conversei com todos ao mesmo tempo, menos o Ricardo Falco. Eu conversei com todos juntos, às 3 da manhã a gente se reuniu, fizemos uma reunião de quase 2 horas para entender o que tinha acontecido ali. Eu conversei com todos eles, então, e eu sei que era aniversário de um deles, a esposa do Robinho tinha preparado uma festa para um deles dentro de uma balada, de uma casa noturna. Antes eles tinham ido jantar no restaurante, a esposa do Robinho não tinha ido, tinha ido só os meninos, então tinha ido o Robinho com os amigos dele. Eles foram para esse restaurante, depois se encontraram ali na casa noturna. Tinha um espaço reservado para eles, a Vivian tinha preparado ali, que a esposa do Robinho tinha preparado toda uma festa. E ela ficou lá até por volta de 1h15 da manhã, depois ela foi embora para casa. E na sequência ali, eu tenho imagens do Robinho tocando, áudios dele tocando, coisa e tal. E a coisa se desenrola naquele momento a partir de então, né? Então, os fatos ali que ela coloca, que a vítima ali coloca, ela coloca que ela teria ficado ali, então, de forma entorpecida, não sabia o que tinha acontecido e teria sido estuprada por diversos rapazes. Bom, isso é o que estava colocado ali no processo. Ela demorou 6 meses para fazer a denúncia. Isso. Por isso que as pessoas todas já tinham voltado, tinham ido embora de lá, porque tirando esse outro rapaz que foi condenado, que morava lá, que é o Ricardo Falco, os outros todos moravam em Santos, ou moram em Santos, à exceção do que faleceu recentemente. Então eles já tinham voltado para o Brasil. Temos que entender ali, né, que ela demorou 6 meses para fazer, e quando ela vai fazer a denúncia, ela também não tem muitas coisas para levar para a polícia naquele momento. E a polícia ainda está meio amarrada de como ela ia conseguir produzir as provas com relação àquilo. Em relação à vítima, o que a vítima alegava. Sim, aqueles fatos que ela coloca, de que ela teria sido estuprada dentro de uma casa noturna, numa chapelaria de uma casa noturna, que ela estava inconsciente porque tinha bebido demais, não sabia o que estava acontecendo. Esses são os fatos que ela colocou. O que a polícia faz? Para desenrolar o inquérito e ter eles começam a verificar alguns detalhes. Bom, onde estão as pessoas? Voltaram para o Brasil. Quem está na Itália? Só o jogador do Milan na época, Robson de Souza, o Robinho, e o Ricardo Falco, que era um rapaz que estava sempre com os jogadores, prestando serviço, fazendo uma coisa para cá, para lá. E eles perceberam que o Robson entrava muito no carro, o Falco entrava muito no carro do Robinho, quando o Robinho ia pro treino. E ficavam conversando ali, coisa e tal. A ideia dos investigadores italianos, que eu achei sensacional, foi: vamos intimar todo mundo, a gente intima as pessoas para eles virem prestar depoimento. Para provocar o assunto. Para provocar o assunto, ele vai saber do que se trata. Ao mesmo tempo, a gente pede a quebra do sigilo dessas pessoas. E vamos ver o que eles têm para conversar a respeito. Esses são os áudios que acabam sendo divulgados posteriormente. Tá. O que aconteceu foi, isso demorou quase 1 ano para acontecer. Então imagina você lembrar de um fato que ocorreu 1 ano atrás. Ficou um ligando para o outro, tentando entender, mas o que aconteceu mesmo naquela noite? Como é que foi isso? Como é que foi aquilo? E a partir do momento que eu falei para a Carla e a Carla falou para a Hannah, aquilo já virou a verdade do que teria acontecido naquela noite. Independente de... Ninguém foi atrás, ficar procurando registro fotográfico, áudio. Não era. Era o áudio ambiental do carro. E aí, mas só que como é que a polícia fez para pegar o áudio do Robinho com o Falco? Tem diversos carros, diversos veículos que tem aquele sistema on-call. Ou seja, tem aquele microfone dentro do carro ligado à fabricante. Sim, que até você pode chamar SOS, pode chamar né? SOS, algum pode chamar problema. um monte de coisa. Pois é. Ali, a quebra... Mas é maravilhoso, Luciano. A quebra da interceptação ali foi ambiental, foi dentro desse sistema. Eles não tiveram que tocar no carro do Robinho. Não é que colocaram um microfone lá, não foi nada disso. Quem recebeu a ordem foi a fabricante de veículo, que liberou o áudio total dentro do carro para a polícia. Eu tenho os áudios até hoje. Na integralidade. E aí, eles conversando, e foi esses áudios que depois se tornam públicos. E essa que é a materialidade.
que ali eles tenham os indícios de que o fato efetivamente ocorreu. Era isso. Tá? E aí, o Robinho, na verdade, ele participa do processo só no comecinho, que enquanto ele era jogador do Milan. Depois ele foi embora para a China, ele tinha contratado um escritório de advocacia lá, que era um escritório mais especializado na área civil e não tanto criminal, que conduziu o processo em primeira instância. E acabou não juntando diversos elementos, diversas provas que poderiam ter levado a justiça italiana a ter outros entendimentos da corroboração daqueles fatos, né, pela vítima. Eu entrevistei o Dr. Jacopo Gnocchi, que é o advogado da vítima, da moça da albanesa, né? E o que ele traz, né, na entrevista é que essa vítima ficou muito prejudicada, sabe? Ela ficou com pânico, ela é uma moça que tem medo de absolutamente tudo, porque a agressão foi bastante extrema, né? Nós não estamos falando de um único homem, mas de um grupo de pessoas, aonde ele realmente confirma que ela conta que ela estava embriagada, fora de si, que ela tinha bebido muita bebida ali naquela boate, e que ela não se lembrava também de muitas coisas, né? E o que acontece? A Hannah também pode explicar isso, e o Luciano, as vítimas, elas têm aqueles apagões, né? Então, você vai tendo flashes de memória, as coisas vão voltando novamente, e você vai... E o problema são essas memórias que vão ressurgindo de algo que é uma limitação do que eu posso falar com relação a essas provas, por causa da relação... Eu sei, não, mas eu digo em relação dramático da vítima, né? Acredito eu que se o entendimento da justiça brasileira fosse de que a gente tivesse que ter tido um novo processo no Brasil, como é o que eu defendo, porque na verdade eu entendo que aquele tratado que o Brasil assinou em 93 com a Itália não permitiria a execução da pena direta no Brasil. No meu modo de entender, o tratado permite que a justiça italiana encaminhe tudo de volta, todos os arquivos para o Brasil. A gente teria um novo processo no Brasil. Você acredita que era isso que deveria ter sido feito? Sinceramente, foi o que eu defendi junto ao Santos e ao cliente. Acho que era o que ele deveria ter defendido na justiça, que eu não advoguei mais para ele, porque meu contrato ia até quando ele se encerrasse ali o vínculo dele com o Santos, né? Então, encerrou o vínculo, já não era mais comigo. Mas, no meu modo de entender, deveria ter tido um novo processo no Brasil, onde diversas outras provas teriam sido reavaliadas, porque o tempo é um fator muito importante para esses crimes sexuais, né? Então, quando a gente tem provas que são produzidas, como eu estava falando agora há pouco, é muito similar a esse caso. Quando você tem provas que são provas em mídia e produzida com segurança, de uma posição por GPS, com maquinário te mostrando o horário, o local, o posicionamento exato das pessoas, se essas provas tivessem sido aceitas, acredito eu que teria tido uma outra solução deste caso pela justiça, né? Principalmente com relação à participação ou do entendimento do Robinho, exclusivamente com relação a ele, né? Então, mas aí voltando, né, na questão da vítima, essa questão da memória que ela vai vindo, né? Demora para construir. Sim, porque o trauma, ele bloqueia também, né? Então, assim, porque no fundo, você não quer lembrar daquilo, né? É algo que é aterrorizante, né? Então, e você mesmo se coloca, né, à prova. Será que isso tudo de fato aconteceu? E ela só conseguiu identificar quem eram as pessoas porque um dos amigos do Robinho continuou conversando com ela posteriormente aos fatos. Continuou trocando mensagens. Dois amigos dele já conheciam ela desde um ano atrás. Quando eles tinham ido um ano antes para a Itália visitar o Robinho, eles tinham conhecido essa moça também numa casa noturna, em algum lugar. Mantiveram contato com ela. Um deles manteve contato com ela durante muito tempo. Até que chegou nessa festa deles, eles falaram para ele lá que o Robinho ia estar lá, etc. Pedir para ela não se aproximar enquanto a Vivian estivesse junto, etc. Isso aí é tudo público, né? Isso aí tudo já tá. Não tem por que eu não falar. Mas depois dos fatos, ele continuou conversando com a menina. E aí que, quando precisou identificar, ela levou tudo isso para a polícia e falou, não, pai, tá aqui, ó. Essa era a pessoa que estava conversando comigo. E aí eles foram atrás dessa pessoa, viram que era amiga do jogador. E aí foi mais fácil de identificar. E o que
aconteceu com essa outra pessoa, que é o Rudinei, né? Que ele acabou, né, atentando contra a própria vida, né? Ele tirou a própria vida. Ele cometeu um autoextermínio, deixa a esposa, filhos, e uma das coisas que a família alega que é essa exposição em relação ao processos muito longos, que leva a esse desequilíbrio, né? Enfim, as pessoas, elas entram também num processo autodestrutivo muito grande. Assim, é uma tragédia, né? É uma tragédia, mas esse caso eu acho que é um pouco parecido com o Márcio Smelling, porque mexe com esse entendimento popular, né? De como são os bastidores na vida artística e como é o bastidor da vida do jogador de futebol. Você não tem vida, na verdade. Mas é que Você quando público, essa menina né? conta essa história, a gente imagina... Eu tô falando público, tá? Quando eu ouço essa história, o que eu imagino que é possível? Porque no nosso imaginário, que eu não sei como é a vida de um jogador de futebol. Eu não conheço nenhum jogador de futebol. Eu nunca fui numa festa de um jogador de futebol. A gente tem um imaginário construído pelas ações que a gente vê acontecendo, pela forma que são as festas, né? Como a imprensa conta essas histórias. Então, quando vem uma história dessa, eu acho que o popular, a pessoa que fala assim, é possível que isso tenha acontecido. Né? Isso está dentro de um comportamento que a gente entende que é assim a vida do jogador de futebol. E eu não estou falando que é assim. Estou falando, eu imagino, na minha fantasia aqui, de uma pessoa que não conhece nenhum jogador de futebol, de que é assim. É um carrão, é uma grande festa regada à bebida, é uma disposição das mulheres como objeto. Isso está dentro da minha fantasia aqui. Eu não estou falando que é assim. E eu acho que no caso do Márcio Smelling também. Porque na verdade é uma guerra de narrativas, né? Vence podem aquele ser que reais tenha a melhor narrativa, né? Aquela que convence, aquela que gruda, né? É meio que uma narrativa chiclete. É o que o Luciano falou muito em relação ao Pediri, né? Quando você começa também a mostrar imagens demais, você começa talvez a cansar. Quando você só conta, cada um vai imaginar de uma forma. Você está contando um caso. Então, faz parte do seu imaginário, você imagina encaixa, de um né? jeito, Encaixa ali. ele é de possível. outro, eu de outro. Nós não vamos. É diferente da gente estar olhando isso aqui, está todo mundo vendo a mesma imagem. Cada um está imaginando. Aí vai depender, né, enfim, daquilo que a gente acredita, das nossas ideologias, de um monte de coisa, da nossa inserção dentro da sociedade. Eu né? me lembro de uma conversa que eu tive com o Dr. Franco, que, aliás, é um excepcional advogado italiano, uma educação, aqueles advogados que a gente tem que reverenciar porque faz um trabalho incrível, assim, independente do caso, das pessoas entenderem ali o caso, mas e conversando com ele, me falando o quanto a justiça no Tribunal de Milão, ele era muito mais duro, por algumas considerações próprias da época, alguns outros casos que tinham passado lá também, na Itália, pela situação toda do Me Too também na Itália, e por até mesmo um certo preconceito ali com relação ali aos brasileiros, um pouco de preconceito com relação a jogadores de futebol e assim por diante. Então, o quanto ele já achava difícil algumas situações levantadas por ele serem entendidas como críveis pela justiça italiana por conta desses outros fatores que também permeiam um julgamento como esse. Por isso que ele falava, Luciano, entenda essas provas, são provas muito relevantes que você arrumou aí no Brasil, mas não vai ser admitida aqui na Itália. Acho muito difícil ela ser admitida. Porque, na verdade, você precisava que essas provas fossem admitidas lá, né? Lá, porque, na verdade, a participação era lá, né? O julgamento era lá, já em segunda instância, para que eles pudessem reanalisar alguns fatos que, por exemplo, algumas coisas meio objetivas. No momento que estava inconsciente, sendo violentada, exatamente naquele mesmo momento, eu tenho uma foto dela dançando na pista. Então, quer dizer, são coisas assim incompatíveis que eu precisava que a justiça italiana analisasse e colocasse a devida valoração com relação àquilo que ela sustentava no processo, daquela palavra dela no processo, né? Então, são detalhes assim que a justiça italiana acabou não averiguando. Mas, Luciano, o que de fato agora acontece com o Robinho? Ele vai continuar no cumprimento de pena aqui no Brasil, é isso? A questão do Robinho foi o seguinte, a justiça italiana, ele veio para o Brasil, certo? Ele não pode ser extraditado. Ele é brasileiro. Nós não vamos extraditar
nenhum brasileiro, isso já é definido. Nós tivemos um caso de uma brasileira que foi extraditada, mas porque ela tinha tido a cidadania italiana. Não, italiana não, a cidadania americana, que foi a Carla... Olha, minha xará. Eu não lembro do sobrenome dela. Precisava ter 10% da memória da Carla. Aí ia ser fantástico. Ela não esquece de Mas vocês vão lembrar desse caso. Ela matou um piloto americano. Ela matou o piloto nos Estados Unidos e veio para o Brasil logo na sequência. E ela tinha a cidadania americana também. Ela tinha cidadania americana. E aí, nesse julgamento dela, os ministros do STF entenderam que, a partir daquele momento em que ela tinha aceito a cidadania, ela tinha escolhido a cidadania americana, ela tinha aberto mão da cidadania brasileira e por isso ela poderia ser extraditada. E ela foi extraditada para lá com algumas condições, né? Que não pudesse ter pena de prisão perpétua, tivesse uma limitação da nossa legislação. Aí você faz alguns acordos quando você faz esse tipo de extradição. O nome dela é Cláudia. É Cláudia. Cláudia Cristina Sobral Horing, de 53 anos, ela se tornou a primeira brasileira da história a ser extraditada para ser julgada no exterior. Isso é um caso bom, hein? É muito legal, esse caso é maravilhoso. Não conhecia esse caso é muito ele, legal, depois tem que estudar esse caso, que até a forma, né? Que ela mata o marido e viaja no dia seguinte ou na mesma noite. Ou seja, foge para o Brasil e achou que ia ficar tudo bem, aí mandaram ela de volta para lá. Com a não extradição. Para as pessoas acham que vai ficar tudo bem se fugir para o Brasil, não é assim. Porque é uma regra onde que existe um princípio que chama princípio da territorialidade. Você responde pelos crimes praticados dentro do território nacional ou dos territórios por equiparação. Por exemplo, você está numa embaixada brasileira em qualquer lugar do mundo e praticou um crime lá dentro, você vai responder segundo as leis brasileiras e pela justiça brasileira. Perfeito? Uma aeronave a serviço do governo brasileiro. Você vai responder e assim por diante. Mas existem as hipóteses de extraterritorialidade, ou seja, as exceções à regra. Uma dessas hipóteses é quando a pessoa sai de um território e vai para o outro território. Então, ela sai de um país e entra no Brasil. É uma das hipóteses em que ela pode responder no Brasil por um crime praticado no exterior. Lugar. E aí começa de novo um novo processo no Brasil e ela vai ser responsabilizada por aquele fato praticado lá fora. Então, é uma das hipóteses. Mas no caso do Robinho, ele está em cumprimento de pena. O que eles estão entendendo é o seguinte, que ele pode... A execução da pena no Brasil por conta de uma alteração da legislação que nós tivemos na década passada. E aí, a aplicação desse entendimento de que isso não seria uma retroatividade maléfica para ele, seria apenas uma questão de cumprimento de pena. Acho que é uma discussão boa e eu entendo que, no caso, eu teria defendido até o fim ali a questão de que teria que reiniciar um processo no Brasil. Ele ser julgado aqui. Ser julgado aqui, tudo de novo. Do Ministério Público, ele poder se defender, apresentar as provas que ele tem, ele sustentar o que teria valor também para a Itália. O advogado da vítima também falou que o Robinho não é um réu confesso. Ele não confessou. O doutor Jacopo Gnocchi diz que para eles também seria ok se ele fosse julgado aqui. O que eles pediam é que que ele cumprisse a pena né, que foi estabelecida pela Itália, ou que ele passasse por um julgamento, porque eles entendem também a soberania brasileira, né? Então... Agora, vai passando o tempo e ele cumprindo pena, passa o tempo, ele já está cumprindo pena, o fato já foi de 2010, a pessoa também quer seguir na sua vida, né? Quer continuar, quer logo poder retornar à sociedade. Ele está em Tremembé, deve estar trabalhando lá, tem as suas remissões de pena. Então, acredito eu que a briga não vai ser mais para ter um novo processo no Brasil, nada disso. Vai ser para terminar logo de cumprir a pena e seguir, porque as pessoas querem, né? Já quer passar para o semiaberto, depois para o aberto e assim por diante. Para terminar, né? Porque vira uma novela, né? Vai para uma progressão, não é isso? De regime. A gente discutindo, né? Aqueles casos emasculados de Altamira. Sim. Ninguém mais quis reiniciar um processo, mesmo com o outro confessando no Pará, de que tinha praticado os mesmos crimes que a gente tinha... Desculpa, confessando no Maranhão, que tinha praticado os mesmos crimes do Pará. Uhum. Depois que não aceitaram a revisão criminal, os médicos
pura e simplesmente desistiram de ficar brigando por isso. Mas é um absurdo, porque esse é um caso, só para a Paulinha entender, de uma grande injustiça, né? Esses médicos não cometeram crime algum. Existe ali, inclusive um réu confesso que confessou, está preso. Levou até o local dos corpos. Exatamente, conta todas as histórias e a justiça mantém pessoas, é mais ou menos o caso das bruxas de Guaratuba. Essas pessoas continuam presas, é uma loucura isso. E para quem não conhece o caso, dá para indicar o Projeto Humanos. Do Ivan Mizanzuki. O livro, já entrevistei ele também. O livro é maravilhoso, o podcast é maravilhoso. O Ivan é um grande investigador também. Ivan é grande amigo, sim. É assim, ele também fica procurando pelo em ovo. Ele fica. Um excelente trabalho ali. E é chocante quando a gente olha o que está acontecendo em relação a justiça. Porque assim, quem precisa responder pelos crimes são as pessoas que cometeram os crimes. Agora, uma pessoa que não cometeu crime algum, aí realmente é porque deu tudo errado, né? Sim. Aí ela tá presa, condenada. É o caso de Bruxas de Guaratuba, que é um horror. Assim, eu gosto de lembrar. Tem umas frases, quando o doutor Antônio, do caso, fala, Carla, quando eu pergunto para o promotor aonde estão os vestígios, né? Ele foi morto na serraria, você imagina, sangue para todo lado, né? Do menino Evandro. Tem um vestígio. Não existe vestígio, tá? Não existe vestígio que esse menino tenha passado na serraria da família Bage. Sabe o que o promotor fala? No meio do tribunal do júri, gente. Eu quase caí da cadeira. Ele falou o seguinte para o advogado. Exu levou. Quando ele me falou aquilo, eu fiquei assim, será que é o vulgo, alguém que se chama Exu, sabe, ali? Não, Carla. Ele está falando da entidade de matriz africana. Eu falei, oi? Ou seja, como que um promotor num tribunal do júri fala uma coisa... Ninguém para. Não, meu senhor, o senhor precisa... É acusação. Sim. Aonde estão as provas? Não existe provas. E pessoas foram condenadas. Uma pessoa morreu no sistema penitenciário. Gente, ele nem conseguiu ouvir que ele nunca tinha cometido crime algum. Isso é muito triste, A gente Paulinha. podia trazer o Ivan Mizanzuki aqui para conversar com a gente. Ele é maravilhoso. Aliás, tem gente aqui no chat, o Paco, perguntando, Projeto Humanos, do que se trata? É um podcast. Você pode procurar nas plataformas de podcast Projeto Humanos, que é de autoria do Ivan Mizanzuki, que pega alguns crimes. Eles citaram 2 aqui. Que tem injustiças. E ele desfia todo esse rolo. Tem uma página muito legal, a página da internet, escrito projetohumanos.com.br, que ele traz todos os documentos dos casos que ele faz. Tem toda a documentação, é muito interessante. Então, você que quer conhecer, Paco, procure aí nas plataformas de áudio. Posso dar um conselho já? Dá um conselho, doutor. E para vocês que estão estudando, na verdade tem muitos estudantes, estuda direito, faz jornalismo, faz sociologia, etc. Como lá tem muitos documentos, e são documentos dos autos e entrevista, você consegue fazer vários trabalhos de conclusão de curso a partir daqueles documentos que estão disponibilizados e pesquisados à exaustão pelo Ivan. Então, olha que bacana, né? Então, tem casos interessantíssimos, maravilhosos. E o próprio Ivan, quando ele vai fazendo ali os estudos dos casos, fala, isso aqui mereceria um próprio estudo à parte. E ele já vai indicando várias coisas, então vale a pena. É verdade, Ivan é um querido. Queria agradecer você que ficou com a gente aqui durante todo o nosso programa de hoje, o nosso Caso a Caso. Se ainda não deu like, tá na hora. Momento final para receber likes aqui na nossa live. Queria agradecer a presença de todos aqui. Mais uma vez, Luciano Santoro, advogado, também aqui com a gente. A doutora Hannah Seltan e o nosso Google do crime, Carla Albuquerque, que hoje citou mais de 95 crimes aqui, que você vai ter que pesquisar, se aprofundar. Mas eu vou contar uma coisa engraçada. Você sabe que muitos advogados, às vezes, ligam para mim e perguntam as coisas. Eu falei, mas você não sabe. E você lembra mais, entendeu, Carla? Você já vai em cima do lance. Você não esqueceu. Às vezes até policiais também. Cara, como é que foi aquele caso mesmo, assim? Eu falei, gente, é engraçado isso, né? Olha, e amanhã a gente está de volta, traremos mais convidados, mais casos para vocês tirarem dúvidas, perguntarem, trazerem aqui o ponto de vista de vocês. Então, a gente espera vocês aqui no canal do Paulo Matias, a partir das 18 horas. Lembrando que de manhã tem Além da Notícia, 9 horas, não é isso, Carla? Exatamente. E estaremos, então, aqui esperando vocês amanhã. Muito obrigada a todos.